Os filhos de Issacar foram 4, Tolá, Pua, Jazube e Sinrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, cabeças das famílias de seus pais. De Tolá foram contados por suas genealogias no tempo de Davi 22.600 homens guerreiros. O filho de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos estes 5 foram líderes, e havia com eles em suas genealogias, segundo as famílias de seus pais, 36.000 homens de guerra, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, todos contados por suas genealogias, foram 87.000 guerreiros valentes. Os filhos de Benjamim foram 3, Belá, Bequer e Gediael. Os filhos de Belá foram Isbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 cabeças de famílias paternas, guerreiros valentes, dos quais foram contados por suas genealogias 22.034. Os filhos de Bequer, Zemira, Juás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados por suas genealogias, segundo suas descendências, e os cabeças de suas famílias, 20.200 guerreiros valentes. E o filho de Gediael foi Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram cabeças de famílias, guerreiros valentes, 17.200 que saíam com o exército para a guerra. Supim e Upim foram filhos de Ir, e Uzim foi filho de Air. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Gezir e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés foram Assiel, o qual foi nascido de sua concubina, a Síria, a qual também lhe deu à luz Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou por mulher a irmã de Upim e Supim, cuja irmã teve por nome Maaca. O nome do segundo foi Zelofiade, e Zelofiade teve somente filhas. E Maaca, mulher de Maquir, lhe gerou um filho, e chamou seu nome Pérez. E o nome de seu irmão foi Seres, cujos filhos foram Ulão e Requem. E o filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E sua irmã Molequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. E os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Os filhos de Efraim, Sutela, seu filho Berede, seu filho Taate, seu filho Eleada, seu filho Taate, seu filho Zabade, seu filho Sutela, seu filho Ézer e Eleade. Mas os homens de Gate, naturais daquela terra, os mataram, porque desceram para tomar seus gados. Por isso seu pai Efraim esteve de luto por muitos dias, e seus irmãos vieram consolá-lo. Depois ele se deitou com sua mulher, ela concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou por nome Berias, pois o desastre havia ocorrido em sua casa. E sua filha foi Será, a qual edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. E seu filho foi Refa, seu filho Rezef, seu filho Telá, seu filho Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, e seu filho Josué. E a propriedade e habitação deles foi Betel com suas aldeias, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e suas aldeias, como também Siquém com suas aldeias, até Aia e suas aldeias. E da parte dos filhos de Manassés, Bet-Seã com suas aldeias, Taanaque com suas aldeias, Migido com suas aldeias, e Dor com suas aldeias. Nestes lugares habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Imná, Isvá, Isvi, Berias, e sua irmã Será. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel, o qual foi pai de Bizarvite. E Éber gerou a Jaflete, Semer, Otão, e sua irmã Suá. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeobá e Arã. Os filhos de seu irmão Elém foram Zofa, Imná, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bizer, Od, Samá, Silsa, Iltrã e Beera. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, cabeças de famílias paternas, escolhidos guerreiros valentes, chefes de príncipes, e foram contados em suas genealogias no exército para a guerra, em número de 26.000 homens. Benjamim gerou a Belá seu primogênito, Asbel o segundo, Ará o terceiro, Noá o quarto, e Rafa o quinto. E os filhos de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, os quais foram os cabeças das famílias dos moradores em Geba, que foram levados cativos a Manaate. Naamã, Aías e Gera, estes levou cativos, e gerou a Uzá e a Aiúde. E Saraim gerou filhos na terra de Moabe, depois que deixou as suas mulheres Uzim e Baara. De sua mulher Odes ele gerou a Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Estes foram seus filhos, cabeças de famílias. E de Uzim ele gerou a Abitube e a Elpaal. E os filhos de Elpaal foram Éber, Mizam, Semed, o qual edificou a Ono e a Lode com suas aldeias, assim como Berias e Sema, que foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, os quais afugentaram aos moradores de Gate. E Aió, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. E Zebadias,
Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal, e Jaquim, Zicri, Zabdi, Elioenai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei, e Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque, e Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram filhos de Jeroão. Estes foram cabeças de famílias, chefes segundo suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém, e em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e o nome de sua mulher era Maaca. E seu filho primogênito foi Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aió, Zequer, 32 e Miclote, que gerou a Simeia. Estes também habitaram perto de irmãos em Jerusalém, vizinhos a eles. E Ner gerou a Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, Malquizua, Abinadab e a Isbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acais. E Acais gerou a Jeuada, e Jeuada gerou a Lemete, Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão seu primogênito, Jeus o segundo, e Elifelete o terceiro. E os filhos de Ulão foram guerreiros valentes, hábeis flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. E quando foi determinado que tínhamos que navegar para a Itália, entregaram a Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião, por nome Júlio, do esquadrão imperial, e embarcando-nos em um navio adramitino, estando a navegar pelos lugares costeiros da Ásia, nós partimos, estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando bem a Paulo, permitiu-lhe que fosse aos amigos, para receber cuidado deles. E tendo partido dali, nós fomos navegando abaixo do Chipre, porque os ventos estavam contrários. E tendo passado ao longo do mar da Cilícia e Panfilha, viemos a Mira em Lícia, e o centurião, tendo achado ali um navio de Alexandria, que estava navegando para a Itália, nos fez embarcar nele, e indo navegando lentamente já por muitos dias, chegando com dificuldade em frente a Cnido, o vento, não nos permitindo continuar por ali, navegamos abaixo de Creta, em frente a Salmone, e tendo com dificuldade percorrido sua costa, chegamos a um certo lugar, chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia, e tendo passado muito tempo, e sendo a navegação já perigosa, porque também já tinha passado o jejum, Paulo os exortava, dizendo-lhes: homens, eu vejo que a navegação vai ser com violência e muito dano, não somente de carga e do navio, mas também de nossas vidas. Porém o centurião cria mais no capitão e no dono do navio do que no que Paulo dizia, e não sendo aquele porto adequado para passar o inverno, a maioria preferiu partir dali, para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, voltada para o lado do vento sudoeste e noroeste, para ali passarem o inverno. E ao ventar brandamente ao sul, pareceu-lhes que eles já tinham o que queriam, e levantando a vela, foram por perto da costa de Creta. Mas não muito depois houve contra ela um vento violento, chamado Euroaquilão, e tendo o navio sido tomado por ele, e não podendo navegar contra o vento, nós deixamos sermos levados por ele, e correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Clauda, com dificuldade conseguimos manter o barquinho de reserva, o qual, tendo sido levado para cima, usaram de suportes para reforçarem o navio, e temendo irem de encontro aos bancos de areia, eles baixaram as velas e deixaram ir à deriva, e sendo muito afligidos pela tempestade, no dia seguinte jogaram a carga para fora do navio, e no terceiro dia, com as nossas próprias mãos jogamos fora os instrumentos do navio, e não aparecendo ainda o sol, nem estrelas havia muitos dias, e sendo afligidos por não pouca tempestade, desde então tínhamos perdido toda a esperança de sermos salvos. Quem encontrou esposa, encontrou o bem e obteve o favor do Senhor.